Boa noite, amados povos de Deus. Hoje, dia 25/3, dia que a gente vai fazer nossa primeira vigília. Nós vamos fazer na próxima semana. Mas olha só, hoje a passagem é bem simples. Ela se passa em Mateus 6, 19 a 34. Queria, irmãos, que vocês refletissem nisso hoje. A gente vai começar com uma oração para que o Espírito venha. A gente pede também que você ore em casa, já inicial, para que a gente venha até a presença do Espírito. Nós vamos falar do tesouro, do que está no coração, de maneira direta, de maneira franca. Esperamos que chegue o Espírito. Melhoramos um pouquinho o canal, já temos um áudio melhorado desde o primeiro, já temos um desenvolvimento de iluminação também melhor. Durante a semana vamos melhorar um pouquinho mais. Vamos ajeitar o fundo aqui para ficar bonito. Então Deus está agindo. Se Deus está agindo, Deus está na frente, a gente só tem que acompanhar. Eu vou falar para vocês que a cada dia Deus nos surpreende nesse canal. Que o mover dele está só iniciando. Quem estiver dentro, compartilha com um amigo, com um conhecido, fala para quem está precisando, para que a gente venha ter essa comunhão. Não é que a santidade está aqui não, a santidade está em todos nós temos que buscar ela de maneira plena, de maneira verdadeira, de maneira honesta. E para isso nós precisamos que vocês também repassem para a gente que está chegando para vocês, para que a gente melhore dia após dia, que ninguém é dono da razão. Mas eu queria que a gente começasse nessa oração. Que nessa oração nós viéssemos a compreender onde a gente pode estar errando ou acertando e onde está o nosso coração. E eu começo a oração da seguinte forma: meu Pai, meu Deus, meu amado Pai, eu vou te rogar através do Espírito Santo que interceda nessa noite, nesse início de madrugada, para que o teu Evangelho seja pleno, verdadeiro, e que não vamos nos escandalizar e principalmente nem causar escândalo, mas que a tua palavra é verdadeira e através da tua palavra chega a salvação. Não é por intelecto do homem, não é por vontade do homem ou prazer do homem, mas é dom de Deus a tua palavra, o teu entendimento. Que essa tua unção do Espírito Santo desça por cada um que está aqui nessa gravação, nesse momento, nessa live, para que eles entendam o propósito de Deus na vida de cada um, para que eles não vejam-se como ilhas isoladas onde Deus não está. O Espírito Santo, o Senhor sabe, meu Pai, as Escrituras falam que está dentro de cada um de nós, e que não devemos tentar ou fazer algo para que venha entristecê-lo, mas de verdade que nós se alegremos junto com o Espírito Santo como um amigo fiel, um amigo querido, alguém que a gente pode desabafar e alguém que a gente pode clamar para a solução de várias situações nossas diante de Deus. E que o nosso coração não seja voltado às coisas, às pessoas ou às oportunidades, mas tudo seja para teu reino e para tua glória. E pós o teu reino e tua glória, que a gente seja para com os irmãos, no trato de uns com os outros e no amor das pessoas que nos rodeiam e também das pessoas que nem conhecemos, que esse amor seja pleno, de toda a verdade, de todo o coração. Eu já te oro e te agradeço, porque eu sei que cada um está aí nesse momento sozinho, muitas vezes em casa, sem esperança, sem perspectiva de Deus, mas o Senhor visita. O Senhor não deixa nenhuma alma sozinha. Eu te peço que continue, meu Deus, esse trabalho que o Senhor está fazendo na vida de cada um, na medida do possível e na medida da unção derramada pelo teu Santo Espírito na vida de cada pessoa, para modificar ou melhorar os anseios que ele tem, que essas pessoas têm diante do Senhor, diante de um Cristo verdadeiramente amoroso para cada um
Irmãos, a palavra de hoje nós vamos iniciar no Mateus 6,19. Nós vamos fazer uma pequena exaltação aqui. Está os desenhos aqui. Os desenhos estão aqui. Então olha só, nesse primeiro desenho, nós colocamos que há uma divisão de mundo entre rico e pobre. E nós podemos colocar no nosso mundo contemporâneo de hoje. Aqui nós podemos colocar justamente nesse mundo contemporâneo de hoje. Por quê? Porque nesse mundo muitas pessoas dividem a situação em dinheiro e pobreza de dinheiro, e não de riquezas e pobrezas espirituais. E é disso que a gente vai falar hoje. Primeiramente eu gostaria de dizer para vocês, no momento de exaltação, para que cada um analise-se onde você está. Se no seu convívio, no seu arraiar, há essa divisão entre ricos e pobres, isso não é de Deus. Em Atos, os irmãos dividiam as coisas uns com os outros. E é pesado, porque é por conta de justamente o coração voltado ao dinheiro que aquele jovem rico, que se dizia cumpridor da lei, não aceitou quando Jesus disse que ele vendesse os bens dele e viesse para a obra e doasse aos pobres. Essa é uma situação complicada. E nós vamos falar sobre isso. Em Mateus 19, Mateus 6,19, ele vai dizer da seguinte forma. Tá gravado aqui na tela, mas eu gostaria de ler, tá? E gostaria que vocês também em casa sempre acompanhassem, para que a gente viesse ter essa revelação de Deus, de todos nós. No Mateus 6,19 diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Tá? Então, o que é que se fala aqui? Que a gente deve juntar tesouro no reino dos céus e não na terra. Quando ele fala que nós não devemos juntar tesouro na terra, ele já está falando, a gente tem que procurar tesouros espirituais e não tesouros carnais, cheios de ego, onde massageia o ego da gente, o egocentrismo, e não Deus como centro, e não as coisas por Deus, para Deus e através de Deus, mas tudo isso através de homens. Nós estamos vendo todo dia essa situação de um evangelho coach, de evangelho do qual os irmãos vão para lá, para as igrejas, para os templos, não para adorar um Deus, mas para massagear seu ego. E isso nós vemos já de igrejas, como a igreja australiana, né? O nome aqui me deu um branco, mas eu acredito que é Holiday, alguma coisa desse tipo aí. E deu um maior fiasco. Não se copia as coisas que se dá errado. Não se copia nada, na verdade. O que a gente tem que fazer é um trabalho do Espírito Santo, do qual não pode ser copiado, mas guiado pelo Espírito. Quando nós vemos situações como essa, de pessoas muitas vezes estar voltado a likes e não a unção, nós vemos que o principal hoje que está acontecendo dentro de alguns eventos não é a atração da pregação ou do pregador, mas do levita por ser famoso. E é pesado. E alguns pregadores, mesmo que não tenham unção, não tenham conhecimento da palavra, mas pela fama, muitas vezes são mais valorosos perante alguns. Segundo Coríntios, se eu não me engano, do 11, ele vai falar sobre isso, sobre irmãos que valorizam o evangelho difícil e de pessoas que só faltam bater no rosto. E as pessoas aceitam. E como a sabedoria de alguns parece que vira idiotice ou uma infantilidade ao aceitar evangelhos esses estranhos, ensinamentos estranhos e pessoas cheias de si. Onde pessoas cheias de si dificilmente têm a nobreza e a experiência real de estar junto do Espírito Santo. Essa é uma grande verdade. Então, irmãos, se vocês não compreendem essa situação, fica complicado vocês entenderem a Deus. Não junta tesouro na terra. E nós vamos ver agora, quando ele vai falar sobre a junção do tesouro. Diz assim, ó: mas acumulem tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Na minha versão aqui, na versão Genebra, diz assim: mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam.
Então junte no céu. E o que é o tesouro do céu? É o galardão pelo que você está fazendo e obra do ministério de Deus. O que é que você está fazendo para a obra? O que é que você faz no seu dia a dia? O que é que você faz para desenvolver um trabalho missionário, pastoral, diáconos, de obreiros dentro do seu ministério? Ou simplesmente você vai na igreja e senta, porque não tem como a gente sentar na cadeira dentro do reino de Deus muito tempo sem ser tocado do Espírito Santo para que você corra e vá atrás de almas ou fazer alguma coisa dentro do ministério. Porque isso é sim se enganar. São pessoas cheias de si que acreditam que tem o Espírito Santo, que acreditam que tem intimidade com o Espírito Santo e na verdade não tem. Quando são cheias de si e onde todo trabalho, toda obra é para si e não para Deus. Vocês vão prestar conta no dia do juízo final. Um dia vocês forem chamados, vocês têm que prestar conta pelo que vocês fizeram aqui na terra. Então muito cuidado com o que você está fazendo aqui na terra. Não brinca. Porque o dia do juízo vem. E aí daquele que chega lá e não tiver o que mostrar. Várias e várias palavras falam sobre isso. Sobre o que você vai fazer. A parábola dos talentos vai falar sobre isso. E muitas outras. E vocês não aprendem que é a palavra que liberta, que você tem que pregar a palavra. E não muitas vezes ego, maçangismo, ego de A, B, ou C, ou D. Preguem a palavra, que a verdade está na palavra. E é a verdade que liberta essa palavra de Deus. Não é o meu achar, o seu achar, o nosso entendimento. Porque nossa justiça e o nosso entendimento são trapos de imundícia. Porque vem cheio de egocentrismo. E não coloca Deus como sempre. Vamos à frente. Quando você vai ver aqui a situação, e eu coloquei aqui uma foto de uma pessoa, tá para cá, que vai acostumar com isso, está aqui. De uma pessoa no lixo, catando lixo, sem ter o que comer. Talvez você não veja na foto, talvez você não veja. Eu não sei se eu consigo ampliar, não consigo ampliar. Olha, aqui no canto tem outra pessoa junto dele, ele me parece criança, tá? Catando lixo também. E ela vai dizer assim: portanto, eu lhes digo que não se preocupem com sua própria vida, ou quando hão de comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa. Preste atenção. No 25, ele vai dizer da seguinte forma: por isso, eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, enquanto que haveis de comer e de beber, nem pelo vosso corpo, ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a veste? Cuidado para não perder a vida, porque o alimento é passageiro, o veste é passageiro, mas o corpo é permanente. Cuida do tempo, né? Quando você vai um pouquinho mais à frente, aliás, mais atrás, ele vai fazer o seguinte, ele vai falar sobre dois senhores, no 24. E ele vai dizer que ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer um e amar a outro. E se devorará um e desprezar a outro. Devotará um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Olha só, você não pode ser ligado simplesmente dessa forma. A riquezas, sem ter amor pelo próximo, vendo cenas como esta, não se compadecendo, para que você não tire algo do seu tesouro, e você só tem o que dar o que é financeiro, porque do Espírito você não conhece. Cuidado onde está seu coração. A vida é muito maior do que o alimento. E o corpo muito maior, como o templo do Espírito Santo, e suas vestes chiques, vestes de gente rica, vestes cheias de situações. É complicado eu comprar uma roupa de 250 mil e não se compadecer dos meus irmãos, que muitos passam necessidade nas igrejas. Eu lembro muito bem aqui do candidato a presidente, Cabo da Ciolo, fazer um questionamento lá nos Gideões. Se vocês são homem de Deus, não tem apego em dinheiro, doem para os que não estão precisando aqui dentro desse templo agora.
portas já estavam fechadas. E não fizeram. O Gideão, de 2018 para cá, só queda. Até aprender que a vocação do missionário não é dinheiro, é alma. E para dizer o que eu estou falando, é só vocês prestar conta do serviço de missões que é feito. Poucas pessoas de Deus, que se dizem de Deus, prestam conta do dinheiro arrecadado que é para ir para as missões. Eu vejo missionários passando precisões e muitas vezes tendo mantenedores fora da igreja para que façam suas missões. Não é facinho não, viu? Não é dizendo que arrecadamos 3 milhões e os 3 milhões tem para os missionários. Tá, aonde? Aonde? Essa é a questão. Abrir um pouquinho do olho nesse questionamento. Mas o que a gente fala é que a gente não está podendo, nós não podemos voltar a ficar olhando vaidades, costumes muitas vezes tradicionais e mundanos e trazendo para dentro do ministério de Deus. Nós não podemos trazer a situação de quem tem mais é mais abençoado do que quem tem menos espiritualmente. Isso é uma mentira, isso é um engodo do diabo. É trazendo situações de pessoas de babá, pessoas que são melhores financeiramente do que outras e colocando isso no meio, dentro do evangelho, dentro do arranhar sagrado de Deus. Vocês estão deturpando o que a Bíblia fala, porque Jesus disse que o reino dele não era no céu, não era na terra, mas nos céus. E que o príncipe desse mundo, os valores desse mundo, a moralidade desse mundo era o Satanás. E cuidado que você está fazendo, para que você não fique trazendo coisas do mundo para dentro da igreja. Rolezinho em shopping do mundo para dentro da igreja. Trazendo N situações, inclusive coisas de outras religiões, como a africana, para dentro da igreja, se apresentando todo de branco e dizendo que isso é coisa de crente. Está errado. Todo de branco são situações de espírita, do candomblé e de companhia. Para depois ficar dizendo que, porque lá na Bíblia fala o homem todo de branco. Tá? O todo de branco se fala é Deus. Mas que a neve. É você, é? Bota o seu lugar, vai. Ele diz assim no 22, eu estou voltando um pouquinho para a gente ir mais à frente. No 22 ele vai dizer: são olhos da lâmpada do corpo, os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos for bom, todo o teu corpo será luminoso. Se você vê as coisas com um olho espiritual, tudo vai ser bom, seu corpo vai ser bom, seu templo do Espírito Santo, que ele está falando não é corpo isso aqui não, é o templo espiritual, vai ser bem alimentado, porque meus olhos são bons. Mas olha só, porém se teus olhos forem maus, teu corpo será em trevas, preso em sexualidade, preso em avareza, preso em falar dos irmãos, preso em difamar os outros, preso a tudo que não presta. Portanto, caso há luz em ti e não há trevas, olha só, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, olha só, no lugar das luzes sejam trevas, que grandes trevas serão. Que grandes trevas. E muita gente vive em trevas sem saber. Faz mensagenzinha, Instagram, olha, Deus vai agir em tua vida e tal. Tu sabe a treva que tu vive. Como diz a irmã Nadir, né? Queima não, torra. Cuidado. Fiscaliza, porque o diabo ele quer só entrar e depois iludir. Cuidado para cair em ilusões e vários ilusionistas que tem por aí. Cursos e cursos de coach para pastor. É isso. Deus salva essa nação. Curso de hipnose para pastor. Rapaz, ensinando como girar um do lado, gira do outro, para a pessoa ter desequilíbrio, pega na cabeça para tentar mexer no cerebelo. Cuidado, vamos buscar o Espírito Santo de Deus. Hoje nós temos um mundo, graças a Deus, e vivemos num período de graça. A gente pode pegar o Evangelho, viver o Evangelho nessa nação. Mas olha só, o que tem de escândalo acontecendo nas igrejas. Tanto comportamental, de relacionamento, como questões de você estar venerando outros deuses até no local do culto.
valorizando o ter e não o ser. E acreditam que estão fazendo trabalho para Deus. Eu vou dizer a vocês, vocês não estão fazendo trabalho com Deus, porque Deus não se barganha. Propósito para barganhar com Deus não é propósito, é maldição. Aprenda isso. Voltando para o 26, não é isso? Ficamos no 26. Ele vai dizer assim: observem as aves do céu, que nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. E não tem vocês muito mais valor que elas? É um questionamento que ele faz. Não se preocupe não, se Deus é fiel com as aves do céu, como é que não vai ser com o filho? Basta você crer, você entender que Jesus já morreu, já foi crucificado por nossos pecados, nossas iniquidades, por nossas enfermidades. Você aceita porque você quer esse jugo maldito de alguns homens que querem saber de colocar jugo em você e não libertar. Grite, eu sou livre, sou cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, cheio de unção. Não aceite essa mazela em sua vida de viver com jugo. Tudo, pessoas querem me colocar jugo e colocar seta. Não aceite. Repreende em nome de Jesus esse tipo de adversário, de demônio, que vive a rodear as igrejas, a rodear cristão e colocar para se desviar e esfriar na fé. Tudo você pode naquele que fortalece no poder do Espírito Santo. É tudo. Seja seguidor da palavra, se está dentro da palavra, vai acontecer. Sua vida vai mudar. Mas sua luta é essa, porque a sua vida não está nas coisas de Deus, está na coisa do mundo. Cheio de vida mundana, de pensamento mundano, comportamento mundano, vestes mundanas. E Deus não está nesse negócio não. Igrejas onde eu vi que há necessidade financeira e paga 3, 4, 5 mil para trazer uma pessoa famosa, não ajudando os que estão no arraiar, e diz que isso é coisa de Deus, está com Deus, não é coisa de vaidade sua. Compromisso seu com você mesmo e consigo mesmo. Bota Deus nesse negócio não. Deus coloca em primeiro lugar que nós ajudamos os irmãos com as ofertas e com os dízimos. Olhe, é partir com os irmãos, ver a necessidade de cada um, de quem mais precisava. Mas não, parece que quem mais precisa são as lideranças para comprar carro novo, casa nova, apartamento, tem logo 3, 4. E não doa para os irmãos não. Mais vergonhoso, aluga. Mas não sabe o que é doar não, só sabe vir. Lobos devoradores em pele de ovelhas, tem muitos. Sabe pedir. E o ministério não é mais de Jesus, é dele. E tem que seguir não as questões de Deus, mas as questões dele, que ele determina. Olha, arrecadar tanto. Olha, ir para tal local. É uma subserviência quase imperial. Ao homem, não a Deus. Cuidado nas vaidades. Porque senão, garanto que o Espírito Santo vai ficar adormecido próximo a você e entristecido. E você não vai ficar cheio. Pode até cantar que está cheio, não é um saco vazio. Bem simples. Então, se Deus dá valor às aves, ajuda as aves, não deixa faltar nada a elas, imaginem a nós, que somos filhos, desde que você foi chamado de filho, que você aceita Jesus. Aí a coisa muda. Quem de vocês, no 27, já estou no 27, diz assim, eu vou ler pela minha aqui, Genebra. Qual de vós, por ansioso que está, pode acrescentar um covado ao custo de sua vida? Ele está dizendo que a ansiedade, a avareza e várias outras situações não vão lhe acrescentar nada em sua vida, mas vão lhe dar perturbações, intrigas, confusões, contendas, presença do diabo em sua vida, lhe colocar irmãos contra irmãos, fazer com que você perca a bênção, e é maldição. Cuidado nisso. Nessa versão ele vai dizer assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, possa acrescentar 1 hora de sua vida? A preocupação não vai lhe aumentar nada, mas aí vai infligir seu coração e não seu pensamento, e interferir na sua fé. Então começa a ver isso e começa a fazer o contrário.
para que Deus grandioso, precioso, altíssimo venha viver em sua vida. Que morra você mais e mais. Então não se preocupe, porque a preocupação sua não vai fazer acrescentar em nada. O problema vai continuar, a sua verdade vai continuar sendo essa e sua vida vai continuar sendo pequena, porque você não se enche do Espírito. Cuidado com isso. Procure o Espírito Santo dia após dia. Não aceite essa vida dessa forma. Não aceite. Porque se você aceitar, você está sob julgo do diabo. E Deus não permanece onde tem julgo. Ele veio para nos libertar e nos salvar. E não nos fazer nos cativeiros de novo, como o simbolismo que a gente tem no Velho Testamento no Egito e na Babilônia. No 31, ele vai dizer o seguinte. Primeiro ele vai dar até uma situação de falar de homens de pequena fé. Né? Lá no 30. No 31 ele vai dizer assim: portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou que vestiremos. 32 ele vai dizer: porque os gentios é que se preocupam com todas essas coisas. O vosso Pai Celeste que sabe a necessidade de todas elas. Olha só, aqui na versão aqui, Almeida, ele vai dizer: portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Pois que os pagãos que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial se sabe que vocês precisam deles. Quem não tem Deus, que fica correndo aí atrás das coisas. Mas você tem Deus, confie em Deus. E a pergunta é: o que é que você está confiando? Em Deus ou no seu bolso? Eu vejo alguns cristãos dizer que meu Deus está aqui no meu bolso, meu Deus está em tal canto, meu Deus não, meu Deus está lá em cima, está aqui, ó. O Espírito Santo está aqui, ó. Deus Pai, Deus Filho estão lá em cima. Onde está essa situação sua e onde está essa preocupação? Nas angústias da obra de Deus ou nas tuas angústias, na tua carne, nos teus preceitos? E esses preceitos seus, essas amarguras, essas tristezas vão virar cativeiro e você não vai conseguir desenvolver nada cristão. Porque você vai viver em cativeiro, em julgo desigual, em condenação. Porque você não quer abrir o olho e ver que o Cristo já faleceu, já morreu, já ressuscitou pelo meu pecado, sou pecador, peco todo dia pelo seu pecado. Aceite isso, que não é por obras suas, para que não venha se vangloriar, mas uma graça dada por Deus a salvação. Busque a salvação. Busque se angustiar com as coisas de Deus que vão levar ao céu, não com as coisas terrenas que vão levar para o inferno, onde o príncipe desse mundo, Satanás, já comanda há muito tempo. E só alimentado por algumas doutrinas e situações da qual não desenvolvem o entendimento com Cristo Jesus. Para a gente encerrar, eu coloquei o 33 e 34. Eu vou ler pela Almeida aqui. Vai dizer o seguinte: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã terá suas próprias preocupações. Basta a cada dia o teu mal. E a pergunta é: você está angustiado, está preocupado e não é com coisa de Deus? A péssima notícia para você: você está preocupado com coisas do mundo, e a coisa do mundo é preocupação de quem está com o cão no escuro, não com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é paz. Você morre vendo o céu, você é torturado vendo o céu, como eram os mártires. Você torturava e na hora da morte você via Jesus e via Deus e dizia: estou vendo o trono. Assim como o Estevão: estou vendo o trono, estou vendo o reino de Deus. É assim que funciona. Deixa de confiar no homem e passa a confiar em Deus. Deus é grandioso para saber o que vai fazer e fazer em sua vida, do que você ficar preso em julgo, em situações que você mesmo cria ou você mesmo aceita. É assim. Se você não entender do que a gente está falando, aí vai ficar difícil. Mas onde está teu coração? Onde estão as tuas angústias? Nós vamos orar por isso. Para a gente encerrar hoje, nós vamos orar por isso. Eu vou começar a clamar da seguinte forma: Pai,
Nós encontramos aqui pessoas das quais não são conhecedores da tua palavra, não conhecem tua promessa. Porque algumas lideranças ensinam mais a prosperidade, a dons, do que a conhecer a intimidade do teu Espírito. Tem lideranças, Pai, que chegam aqui e fazem da igreja um teatro, para não dizer um circo. Pesado, Pai. Mas ver vídeo de internet hoje, muitas vezes a gente encontra escândalos causados por pessoas que não têm o conhecimento da palavra e fazem rituais satânicos em cima do altar de Deus, por desconhecer a tua palavra, por desconhecer teu evangelho. Mas liberam nas suas vidas obras diabólicas, obras que não edificam e acreditam na sua razão que são pessoas boas. Sabemos, Pai, que não é por nossas obras que nós somos salvos, mas mediante as tuas obras, a tua vontade e a tua transformação. Em prol disso, Pai, eu venho te orar, te agradecer, te bendizer pela oportunidade, pelos dias, pelas noites, por tantas conversas, por mesmo eu não ser tão íntimo como eu queria, mas o Senhor se mostrar um Deus amoroso, um Deus cheio de amor. E muitas vezes as pessoas só querem isso, Pai. Um abraço, um aconchego, um desabafo. E nós cristãos estamos julgando mais do que os fariseus de quem Jesus poderia andar ou não andar. Jesus, Pai, o Senhor sabe que o Espírito Santo de Deus, deixado aqui, teu Espírito Santo, através da subida de Jesus Cristo, onde desce o Espírito Santo, e veio para edificar. Ele não veio para edificar para que todo mundo corte a barba de maneira igual, ou tenha jugo de maneira igual, mas que tenha entendimento na palavra, entendimento do teu Espírito, para saber o que é certo e o que é errado. E entender que há só um Deus, há só uma porta estreita, que leva à salvação. E te oro, te agradeço, desde já, com o coração aberto, sabendo que o Senhor vai visitar cada um essa noite, cada um, para mostrar que o Senhor é Deus, mostrar os teus projetos na vida de cada um, da tua unção, do teu poder, que cada um veja a tua glória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos deixar aqui esse momento de fé. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham todo o discernimento do Espírito Santo, que procurem comunhão com homens de Deus, para desenvolver o Espírito Santo em você, e que a verdade vive em você, e não há ilusão. Em nome de Jesus, eu venho agradecer pelo dia de hoje, pelo sábado que se inicia, e por toda a unção que o Senhor derrama nesse povo, nessa noite, para que o Espírito Santo de Deus venha testificar em cada um a vida e a abundância do Espírito Santo dentro de vocês. E que não se encham das coisas da terra, mas se encham da vida no Espírito Santo de Deus. Eu sou João Paulo Ramos, o programa se chama Momento de Fé. Quase todo dia a gente está aqui falando do Espírito Santo na tua vida, em nome de Jesus. Estamos juntos com Jesus Cristo.